Meus irmãos, vamos erguer as nossas mãos todos os dias, todas as horas, porque nós temos um Deus maravilhoso e que se chama Jesus. Esse Deus que se chama Jesus, Ele nos ama, Ele nos salva, Ele nos cura, Ele nos liberta. Por isso temos que erguer as nossas mãos e louvarmos o Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E verdadeiramente nós temos que louvar muito o Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelas obras grandiosas que Ele tem realizado no meio de nós. Eu gostaria, viu, Regis, de lembrar e de partilhar aqui com os nossos irmãos um testemunho de algo que o Senhor revelou para mim há muitos anos atrás e que eu guardava tanto no coração e agora está se cumprindo em nossas vidas. Há 22 anos atrás, nós recebemos Jesus como único Senhor e Salvador de nossas vidas e fomos batizados no Espírito Santo e a partir de então a nossa vida espiritual deslanchou e nós começamos a dedicar um tempo maior à oração pessoal, à escuta de Deus. E então o Senhor começou a falar no meu coração. E Ele dizia assim: prepare-se, minha filha, leia muito a palavra de Deus, medita a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, porque eu vou vos enviar às nações. E eu achava aquilo muito estranho. Aí eu pedi ao Senhor que me confirmasse na palavra de Deus e eu abri a Bíblia e caía sempre em algum texto de Isaías, nas quais o Senhor estava dizendo das nações. E isso aconteceu muitas e muitas vezes ao longo de 20 anos. Algumas vezes eu cheguei até mesmo a escrever essas escutas do Senhor. E agora o Senhor está nos enviando às nações. Apesar da nossa idade, né, Regis? Não é? E nós temos ido. Estamos voltando agora de um congresso que participamos da Rádio Paz para comunicações católicas lá em Miami. E os livros da Rabboni estavam ali. O que você achou desse congresso, Regis? O congresso foi uma experiência muito rica do amor de Deus. Nós estávamos com uma banca de divulgação dos nossos livros e pudemos perceber que muitas pessoas se achegavam a nós e falavam que haviam lido os livros da Rabboni Editora. Nós publicamos 19 exemplares, 19 títulos em inglês e em espanhol. E as pessoas que estavam lá eram de língua espanhola. E houve um testemunho que tocou muito a nossa vida. Era um servo de um grupo de oração lá da cidade de Miami. E ele disse, e tocou muito o meu coração, e eu quero louvar a Deus por isso. Vocês não têm ideia de como os livros de vocês estão transformando vidas. Isso deu sentido à nossa vida, isso nos deu alegria, isso nos deu entusiasmo, para prosseguirmos com esta obra de divulgação do nome de Jesus e da palavra de Deus, não só nos Estados Unidos, mas em tantos outros países. E mais uma vez, a nossa filha Estela está viajando para lá, divulgando os livros da Rabboni Editora nos encontros da Renovação Carismática Católica. Glória a Deus por isso! Muitas pessoas estão orando o terço da libertação, muitas pessoas estão orando as orações de poder, dos 3 livros de orações de poder. Muitas pessoas estão descobrindo que Jesus as ama através do livro Jesus te ama. Muitas pessoas estão abençoando umas às outras através do livro Bênção sobre Bênção, a cura através da bênção. E que tudo seja para a maior honra e glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é com muita alegria que nós partilhamos tudo isso com vocês, porque vocês nos têm acompanhado durante esses anos todos,
Vocês oram e intercedem por nós, nós sabemos disso, temos recebido suas cartas. Continuem nos apoiando com as suas orações, porque esta obra é uma obra do Senhor e a nossa missão não é levar o nosso nome às nações. A nossa missão é levar o nome de Jesus, porque só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta, e Ele vem realizando isso em nossas vidas. Nós somos testemunhas, vocês também são. Os seus testemunhos continuam nos chegando sem cessar. E nós precisamos manifestar esta glória do nosso Deus, como Ele está vivo, como Ele nos ama e como Ele responde às orações. Escolhemos um texto hoje da palavra de Deus que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Esse texto é maravilhoso. Salmo 106, versículos 19, 20 e o início do 21. Em sua angústia, clamaram então para o Senhor. Ele os livrou de suas tribulações. Enviou sua palavra para curá-los, para arrancá-los da morte. Agradeçam ao Senhor por sua bondade. Vamos então, para ilustrar esse texto da palavra de Deus, vamos ler uma carta que nos chega da cidade do Rio de Janeiro, da Cristina, e ela vai nos dizer justamente sobre isto que a palavra de Deus está nos falando. Na sua angústia, ela clamou ao Senhor, orando o terço da libertação, e Ele os livrou das tribulações. Enviou a sua palavra, diz a Bíblia, para curá-los, e justamente a oração do terço da libertação, toda ela é baseada na palavra de Deus. Gostaria que o meu testemunho fosse colocado no livro Terço da Libertação, e bem merece, para que o meu testemunho pudesse ajudar as famílias. Quem sabe a sua família necessita desta ajuda que Cristina teve de Jesus, para ajudar as famílias que estão passando por problemas semelhantes. E quantos milhares de telefonemas e cartas nós temos recebido ultimamente, falando justamente do problema que a Cristina viveu. Que essas famílias acreditem que Jesus é um Pai maravilhoso e misericordioso, e que, se formos a Ele com fé, Ele atenderá nossos pedidos. No dia 1º de junho de 1999, meu marido saiu definitivamente de casa e foi direto para a casa da sua amante. Este era um problema que vínhamos enfrentando há 8 meses. Foi tudo muito triste para mim e para os meus 3 filhos, pois éramos uma família bastante unida. Faz 22 anos que somos casados. Logo depois que ele saiu, uma tia telefonou para minha mãe. Ela falou para minha mãe comprar o livro Terço da Libertação e rezar o Terço da Libertação comigo, pois Jesus, através desta oração do Terço da Libertação, estava fazendo milagres na sua cidade. Minha mãe trouxe o livro e começamos a rezar naquele dia mesmo, eu, ela e 2 amigas. Já no primeiro dia tive uma grande melhora, pois a minha tristeza era profunda. Fizemos 4 novenas seguidas. Durante as novenas, meu marido começou a falar em voltar, e no penúltimo dia da 4ª novena, ele voltou. Eu agradeço muito a Deus por esta grande graça alcançada.
Amanhã, dia 7 de agosto de 1999, estaremos comemorando 23 anos de casados e, graças a Deus, ele está em casa com sua família e com os seus 3 filhos. Glória a Deus por essa vitória de Jesus. Esta mulher, então, na sua angústia, clamou para o Senhor e ele a livrou de suas tribulações. Este exemplo da Cristina, da cidade do Rio de Janeiro, serve para você. Clame a Jesus, invoque o nome de Jesus. Jesus tem o poder de mudar a sua vida. Jesus tem o de mudar as situações negativas que você ou sua família estão vivendo neste momento. Busca Jesus através da oração do terço da libertação. Busca Jesus através da palavra de Deus. Busca Jesus através da Eucaristia, num grupo de oração, através da oração pessoal. Ele enviou a sua palavra para nos curar, para nos salvar, para nos libertar. E sempre devemos agradecer ao Senhor Jesus pelas maravilhas que Ele já está e Ele irá realizar na nossa vida e na nossa família. Na nossa angústia vamos nos lembrar sempre, clamar uma, clamar 2, clamar 3, sempre, a cada momento, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, o nome poderoso de Jesus, porque esse nome cura todas as coisas, esse nome nos liberta de todos os males, esse nome salva os casamentos, as famílias, o desemprego, da doença, do sofrimento, da tristeza, da depressão, dos males financeiros, do desemprego. Vamos olhar, vamos clamar Jesus sobre nós e sobre nossa família e seremos como Cristina, vencedores, e louvaremos e agradeceremos esse Deus maravilhoso que nos ama, que nos cura, porque Ele nos ama cada dia, cada hora, cada minuto. Louvado e bendito seja este poder que curou a Cristina e que está à nossa disposição e que se chama, repitam comigo, Jesus! Um belo dia, o Senhor me fez um convite. Eu deveria cantar a cada dia um cântico novo. Que todo dia ao amanhecer seria assim como se fosse a composição de uma nova canção. Um cântico novo em louvor ao nosso Deus, uma vida nova, tudo novo, renovado pelo teu Santo Espírito, pelo Santo Espírito de amor de Jesus no meu coração. Uma nova canção. E logo brotou em mim essa canção, que é muito antiga, conhecida nossa, e que eu te convido agora a cantá-la comigo. E a fazer, a partir desse momento, uma nova canção na sua vida. Cante comigo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.
todo o seu dia. Cantai ao Senhor a cada dia um cântico novo de louvor, de agradecimento, de alegria ao Deus que dá nova vida a cada um de nós, dia após dia. Obrigada, Jesus. E o texto da palavra de Deus para nós hoje, no Salmo 106, é maravilhoso e diz assim: em sua angústia clamaram então para o Senhor, e Ele os livrou de toda a tribulação. Como esse texto se encaixa bem no terço da libertação. Quantos de nós, em nossos momentos de angústia, em nossos momentos de tribulação, clamamos ao Senhor usando as palavras bíblicas contidas no terço da libertação. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. E continua assim: Deus enviou sua palavra para curá-los. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, é a palavra encarnada de Deus, é a palavra viva de Deus. E a palavra de Deus é sempre viva e eficaz na nossa vida. Enviou sua palavra para curá-los, para arrancá-los da morte, mediante tantos testemunhos que nós temos recebido. Quantas pessoas têm sido literalmente arrancadas da morte pelo poder da libertação. E não apenas da morte física, das doenças, da calamidade, mas também da morte espiritual, que é causada pelo pecado. Porque quando alguém começa a clamar por Jesus, e clamar com fé e com confiança, o nosso Deus que está vivo, que é poderoso, que é santo, Ele se manifesta, Ele se comunica, Ele se apresenta, Ele permite que sintamos a sua presença. Vejam só esse testemunho, como está ilustrando tão bem o texto da palavra de Deus. E diz assim: prezados irmãos Regis e Maísa, quero dar a vocês um testemunho verídico e impressionante da minha vida. Antes vou me apresentar. Eu sou Dante Cunha Melo, cirurgião dentista. Porém, trabalho há muito tempo como fazendeiro. Eu resido em Teófilo Otoni. Por minha filha Luciana, ganhei um livro do Terço da Libertação. Iniciei a leitura do livrinho e fiquei empolgado. Já havia uns 3 meses que eu rezava o Terço da Libertação diariamente, quando aconteceu um fato que salvou a minha vida. Eu vendi o meu gado a um amigo residente em Atibaia. Quando terminamos o negócio, fui levá-lo na minha caminhonete até a sua residência na cidade. Estava entre 5 e 6 horas da tarde. Deixei-o em sua casa. Quando saí para voltar para a fazenda, desabou um temporal enorme e eu tinha que percorrer uns 15 quilômetros de estrada de terra. Mesmo assim, fui voltando devagar e com cuidado. Quando cheguei próximo a um pontilhão, junto ao curral de uma fazenda próxima, a caminhonete começou a derrapar. O vão livre do pontilhão era de 2 a 2,5 metros de largura. Ao entrar no pontilhão, a caminhonete desviou-se e atravessou totalmente, deslizando. Eu atravessei o vão livre de 2 a 2,5 metros de largura no ar,
Vocês entenderam? Ele ia pegar a ponte, mas a caminhonete deslizou, desviou da ponte e ele passou aquele vão no ar. Foi Jesus Cristo quem sustentou o carro para não cair no abismo de 4 a 5 metros de profundidade. Seria o meu fim. Jesus me salvou a vida. Depois que o carro atravessou inteiramente o vão, eu parei e fui ver onde é que eu tinha passado. Aí é que eu confirmei o milagre, pois o carro voou. A expressão exata é voar por um vão livre, sem cair no abismo, e voltou novamente à estrada. Fiquei uns 20 minutos contemplando e pensando o quanto eu devo agradecer a Jesus. Dou este testemunho e daí por diante a minha vida melhorou 100%. Também, não é, Dante, com uma experiência do amor e do poder de Jesus vivo na sua vida. Agradeço a minha filha que me deu o livro Terço da Libertação. Ela o reza também todos os dias. Ela é a Luciane. Parabéns para vocês que estão levando estas mensagens a todo o povo de Deus, Dante. E nós queremos louvar a Deus pelas grandes obras que Ele tem realizado no poder do nome de Jesus através do Terço da Libertação. Meus irmãos, nesse testemunho do Dante Cunha Mello, impressiona que ele disse que ia devagar e com muito cuidado. E também depois que ele atravessou aquele vão da ponte, ele parou 15 a 20 minutos contemplando a obra do Senhor e louvando e agradecendo a Jesus. Nós também precisamos parar. Nós precisamos agradecer e louvar o Senhor Jesus. Vá colocando a mão aonde vocês têm uma dor. Coloque a Jesus a sua necessidade e da sua família e vamos orar uma conta do Terço da Libertação. Se Jesus me libertar, se Jesus me libertar, e a minha família, nós seremos verdadeiramente livres. Nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem piedade de nós. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus salva-nos. E agora segurando nas mãos de Jesus, Jesus liberta-nos, Senhor Jesus. Louve e agradeça o Senhor como tanto te fez. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos por tantos milagres que o Senhor está realizando neste momento por todo o Brasil. Com esta alegria que Jesus colocou em nosso coração, vamos olhar uns para os outros, vamos nos abraçar, vamos sorrir e dizer: sorria, Jesus te ama. Abraço-se em nome de Jesus. Jesus te ama, Maísa. Jesus te ama. Jesus Estela está à distância.